Aleluia! Meu irmão, senta um pouquinho. Sabe que quando nasce um filho, por trás de todo filho tem uma história. Eu poderia aqui ouvir muitas histórias de filhos. Sempre que um filho chega, vem uma história junto. É uma gravidez que teve drama, era alguém que teve muitas lutas para nascer aquela criança, ou às vezes são complicações, às vezes é alguém que foi esperado, planejado, é alguém que, enfim, sempre tem uma história por trás de uma criança. Às vezes, essa história até vira filme, né? Vocês aqui, ficou muito famoso um filme aqui no Brasil chamado Os Dois Filhos de Francisco. Quem lembra daquele filme? Quem lembra desse filme? Eu lembro desse filme. Tem até um pedacinho da música. Como é que é mesmo? Como é que é? Como é que é a música lá? O dia em que eu saí de casa, Eu sei que tu lembra. disse, filho, vem cá. Eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês ouvem, eu sei. Mas tá certo, tá valendo. Mas hoje eu não quero falar dos dois filhos de Francisco. Eu quero falar dos dois filhos de José, em especial, pela manhã, do filho mais velho, Manassés. Abra sua Bíblia comigo e acompanhe esse texto que eu vou ministrar aqui, que está em Gênesis, capítulo 41. Eu sugiro, como uma boa tarefa para a sua semana, você ler Gênesis de 37 até os 50, toda a história de José. Essa semana eu reli Gênesis 37 até o capítulo 50. Como é bom relembrar a história de José, dos seus filhos, enfim, tantas coisas que ele viveu. Mas eu quero fazer um recorte bem curtinho, bem pequeno, e ler com vocês dois versículos, do verso 50 ao verso 52. Diz assim: antes de chegar a fome, nasceram os dois filhos de José. Ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Meus irmãos, ao longo da Bíblia, nós percebemos muitas vezes que o nome de alguém conta uma história. O nome de alguém tem um significado profético, ou então descreve algo que os seus pais viveram. Talvez nos dias de hoje as pessoas não estão tão preocupadas em dar nomes com significado aos seus filhos, mas nos tempos bíblicos os nomes tinham muito significado. E eu creio que aqui José quis contar um pouco da sua vida, da sua história, através dos nomes dos seus dois filhos. E eu quero então pontuar, fazer um recorte sobre isso e tirar algumas lições para a minha vida e para a sua vida. Primeiro, sabe, para você entender um pouquinho sobre o porquê que José chamou o seu primogênito de Manassés. Deus me fez esquecer dos meus sofrimentos. José foi um homem que teve muitos sofrimentos. José poderia ser o homem mais ressentido, talvez, da sua geração. Por quê? Por exemplo, ele tinha 12 irmãos. E ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Eu não sei se o seu irmão, se a sua irmã foi alguém legal com você. Mas antes de você reclamar dos teus irmãos, lembre-se dos irmãos de José. Os irmãos de José, primeiro, não gostavam dele, o venderam como escravo e contaram para o seu pai que ele tinha morrido. Eu não sei se os teus irmãos foram tão maus com você quanto os irmãos de José, mas pensa nos irmãos ruins, pensa numa criatura má. Eram os irmãos de José. E José, ainda jovem, foi vendido como escravo,
Ele saiu, não por vontade própria, ele foi vendido como escravo, foi viver num outro país, numa outra cultura, num outro ambiente. Ele não sabia falar a língua dos egípcios, ele não tinha os hábitos dos egípcios, e ele foi ser escravo no Egito. Foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Na casa de Potifar, ele foi injustiçado, e ele sofreu uma falsa acusação. Ele foi julgado culpado sendo inocente. Ele fugiu da mulher para não se deitar com aquela esposa de Potifar. Ele fugiu daquilo e mesmo assim foi acusado de ter feito aquilo. E aí foi preso, julgado e condenado, e virou prisioneiro no Egito. Sempre pode piorar, meu irmão. José foi experimentando algo, uma dor atrás da outra. E aí José então é preso, fica preso por alguns anos. Tem um momento da vida de José que ele está preso, que ele interpreta o sonho. Ele tem dois colegas de prisão, um padeiro e um copeiro. E ele interpreta o sonho dos dois. E ele diz, olha, ele fala para o padeiro, olha, em 3 dias tu vai morrer. Lamento. Eu tenho para ti uma notícia ruim. Em 3 dias tu vai ser decapitado e vai ser comida dos corvos. E para o copeiro, olha, em 3 dias tu vai ser promovido, tu vai voltar para o palácio, vai voltar a servir o rei. E aí ele fala o seguinte para o copeiro, olha, quando tu voltar para o palácio, lembre-se de mim, fale bem de mim, peça, interceda por mim. E o copeiro fez o quê? Diz o texto, esqueceu de José. Agora, olha para mim aqui, guarda que eu vou te falar. Se o copeiro tivesse se lembrado de José, sabe o que José seria? Auxiliar do copeiro. Então, às vezes, aquelas pessoas que vão esquecer de você, fica tranquilo, Deus não está esquecendo. Deus sabe a hora certa, amém? Deus sabe o momento certo. Ele fez com que o copeiro não lembrasse dele, porque Deus não queria que José fosse apenas auxiliar do copeiro, queria que ele fosse governador do Egito, como ele foi mais tarde. Mas essa é uma outra história. O fato é que, em algum momento da sua história, José então sai da prisão e se torna governador do Egito. Ele interpreta os sonhos de Faraó, ele cresce em graça, ele é honrado, exaltado, e ele se torna então um líder proeminente no Egito. Mas aí, meus irmãos, o que aconteceu com José? Ele se casou, e ele casou com uma egípcia, e depois de casado ele teve filhos, e aí nasceu o primeiro, nasceu Manassés. Interessante, que mesmo morando no Egito, Yannis, ele dá um nome hebreu aos seus filhos. Ele sabe de onde ele veio, ele sabe quem ele era, ele tinha uma identidade, mesmo sendo traído pelos seus irmãos, abandonado pelos seus irmãos, ele dá nome hebreu aos seus filhos, e chama o primeiro de Manassés. Meus irmãos, esse nome tinha uma história. Era um homem que disse para o seu filho, disse para a sua esposa, Deus me fez esquecer dos meus sofrimentos. Eu sofri na mão dos meus irmãos, eu sofri na casa de Potifar, eu sofri na prisão, mas hoje Deus me fez esquecer dos meus sofrimentos. Eu conheço gente que está com 50 anos, 60 anos e continua sofrendo, ressentida, magoada, revoltado, ou com seus irmãos, ou com seus pais, ou com alguém que o traiu, ou com uma injustiça que sofreu, ou com, enfim, com alguém. Você precisa de um Manassés na tua vida, de um momento para dizer, Deus me fez passar régua, esquecer daqueles sofrimentos. Ficaram as cicatrizes, ficaram as lembranças, mas eles não doem mais. Sabe, quando você é capaz de dizer que você esqueceu de um sofrimento,
Não é quando você esquece, porque Deus não nos deu amnésia, não. É quando eu olho para Ele e Ele não me causa mais dor. Quando eu consigo contar uma história sem sofrer mais. Nesse momento, José conseguia falar dos seus irmãos sem sofrer. Ele conseguia lembrar da prisão sem sofrer. Ele conseguia lembrar de Potifar sem sofrer. Por quê? Porque ele foi curado. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o que Deus havia feito. E a minha oração nessa manhã é que você, assim como José, seja capaz de dizer: Deus me fez esquecer dos meus sofrimentos. Eles são apenas uma cicatriz, apenas lá uma lembrança, são uma linha na minha história, mas eles não me definem, eles não me impedem de avançar. Meus irmãos, José, ele resolveu seguir em frente, a despeito das injustiças que ele sofreu, a despeito do abandono que ele sofreu, da inveja que ele sofreu, ele decidiu seguir em frente. Ele decidiu se alegrar com aquilo que ele recebeu de Deus. Às vezes a gente fica muito mais revoltado com aquilo que nós perdemos, do que com aquilo que Deus já nos deu. Aprenda a se alegrar com aquilo que você tem, não com aquilo que você perdeu. Todos nós perdemos. Todos nós temos desilusões, mas você precisa aprender a seguir em frente. O Manassés de José foi esse momento libertador, quando ele olhou para trás e disse: eu vou seguir em frente. Os meus sofrimentos não me definem mais. Os meus traumas, as minhas lutas não me definem mais. Meu irmão, eu sei, mesmo conhecendo vocês há pouco tempo, eu sei que de muitos aqui que passaram momentos difíceis, que perderam pessoas que amavam, que perderam a saúde, que perderam empregos, perderam dinheiro, perderam amigos, perderam oportunidades. José perdeu tudo isso também. Mas ele disse: Deus me fez esquecer desse sofrimento. Eles não me definem, eles não me acompanham mais. Eles são apenas cicatrizes, lembranças, marcas que não machucam, que não doem mais. Sabe, meus irmãos, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo alguns Manassés na vida de outros personagens bíblicos. Por exemplo, quando a gente olha para a vida de Jó, Jó é alguém que sofreu muito. Ele é talvez o retrato do sofrimento, alguém que perdeu pessoas que amava, perdeu bens, perdeu saúde. Mas um dia alguém disse para Jó o seguinte: pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terá lembrança, como águas que passaram. Jó capítulo 11, verso 6. Um dia Jó ouviu isso. Vai chegar o momento do teu Manassés, que você vai dizer, você vai se esquecer dos teus sofrimentos, e deles só terá lembrança, como águas que passaram. Meus irmãos, na minha vida eu sofri muito também. Dos meus 0 aos 6 anos, eu tive 4 famílias diferentes, que eu morei com 4 famílias diferentes, dos 0 aos 6 anos. Eu sofri bullying na minha infância por causa da gagueira. Eu tive dificuldades econômicas, dificuldades diversas. Mas esses sofrimentos não me definem, não me acompanham. Deus me fez esquecer dos meus sofrimentos. Jó também. Jó, depois de sofrer tudo isso, um dia ele pôde dizer isso: eu também tive o meu Manassés. O apóstolo Paulo também sofreu demais. Pensa um homem que foi preso, apanhou, foi rejeitado, perseguido. Ele descreve as suas lutas de forma comovente. Mas um dia ele teve o seu Manassés também.
ele escreveu em Filipenses 3, 13 e 14, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Paulo disse, eu desconsidero os meus sofrimentos, porque eu quero prosseguir para o alvo, para o prêmio. Eu quero correr a minha jornada. Eu quero completar o meu trecho. Eu falei tudo isso nessa manhã para te trazer a seguinte pergunta. E eu queria agora que você olhasse para mim aqui e pensasse seriamente nessa pergunta que eu vou te fazer. Quais são os sofrimentos que você precisa esquecer? Quais são os sofrimentos que você precisa esquecer? Aqui, tem muitos militares aqui na igreja, né? E mesmo quem não é militar, já deve ter visto filmes de militares. E sabem que, quando os militares saem a campo, eles levam uma mochila com muito equipamento. E às vezes ficam dias e dias com aquela mochila. E aí eles vão tendo que, ao longo, aquela mochila que é tão pesada, que nos primeiros dias, ela vai ficando quase que insuportável nos dias seguintes. E ele precisa ir descartando coisas daquela mochila, deixando coisas para trás, para que ele possa completar a missão. Nessa manhã, o Espírito Santo traz para nós a seguinte palavra: é tempo de você tirar algumas coisas da tua mochila, esvaziar a tua mochila. É tempo de você esquecer algumas coisas, deixar para trás. É tempo do teu Manassés. Talvez você sofreu demais por algumas coisas que tem que chegar, que cessou. É tempo de olhar para frente com esperança. Amém? Vamos ficar em pé? Quais são os sofrimentos que você precisa esquecer? Quais são os sofrimentos que você precisa esquecer? Ei, abre o teu coração para mim agora aqui. Fica sensível ao que eu vou te falar agora. Talvez tenha pessoas aqui que não estão muito bem na sua casa, que o ambiente familiar não está bem, porque tem muito ressentimento, tem muita má lembrança guardada dentro de casa. Talvez aqui tenha casamentos que perderam o brilho. Por quê? Porque as más lembranças permanecem presentes ali, todo dia, tu se lembrando daquelas caneladas, daquelas grosserias, daquelas traições, daquelas desilusões, enfim. E isso está te impedindo de viver um Manassés no teu casamento. Ei, eu sinto de Deus também que tem pessoas aqui entre nós que perderam a alegria de congregar, nem querem mais fazer parte de igreja, nem dão mais valor à igreja, porque lá atrás, em algum momento, ficaram ressentidos, ficaram magoados, ficaram decepcionados com alguém ou com alguma coisa, e aí usam essa mágoa, essa desilusão para justificar uma frieza espiritual, um abandono, um esfriamento. Ei, tempo de esquecer essas coisas. Talvez tenha alguns aqui que estão ressentidos com alguém da família, algum amigo, alguém da igreja, alguém de algum lugar. Ei, é o Manassés de Deus te chamando. É tempo de esquecer daquilo que te causou sofrimento, porque enquanto tu não fechar esse ciclo, tu vai deixar de viver as coisas boas de Deus. Quando chegou o filho, José disse: eu quero viver agora um novo tempo.
E meus irmãos, esse é um tempo de você ter um Manassés com Deus. Amém? Eu quero orar com você agora. Talvez você viveu algumas coisas para você se tornar mais forte, não mais incrédulo, não mais grosso, não mais duro, não mais insensível, mas mais resiliente, mais forte em Jesus, perseverante em Jesus. Nessa manhã, se você quer se posicionar diante de Deus, entendeu? Eu estou nessa manhã esquecendo de algumas coisas. Eu quero um Manassés de Deus na minha vida. Eu convido você a sair do seu lugar, a se posicionar e vir aqui na frente. Nós vamos orar por isso nessa manhã. Hoje é um tempo de entrega, é um tempo de se posicionar. Quem vai ser o primeiro que vai vir aqui na frente hoje? Eu preciso esquecer de algumas coisas. Eu preciso de um Manassés. Eu preciso de um Manassés. Quem mais? Eu creio que é para muita gente fazer isso hoje. Eu creio que muitas pessoas hoje têm que esquecer algumas coisas. Quem mais? Tem mais gente para vir. Tem mais gente para vir. Canta a banda. Enquanto quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ei! Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve ali. Ei! E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte em tudo aquilo que é mal, vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte em tudo aquilo que é mal, vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Eu vou orar com você daqui a pouco. Mas eu creio que tem mais gente precisando de um Manassés na sua vida. Eu creio que tem mais gente aqui entre nós precisando de um Manassés na sua vida. Precisando de um Manassés. Quer dizer, Deus me fez esquecer dos meus sofrimentos. Deus me fez esquecer. Ei, José só perdoou seus irmãos depois que Manassés nasceu. Ele só reconciliou com seus irmãos depois que nasceu o seu Manassés. José só encontrou seu pai de novo depois que o Manassés chegou na sua vida. José, as bênçãos que Deus tinha, Manassés tornou-se nome de uma das 12 tribos de Israel. Manassés virou um dos patriarcas de Israel. José só viveu essas coisas depois que ele teve seu Manassés. Esse domingo é um dia de Manassés para você. Dia de Manassés para você. Ei, Deus. Vem, banda, me ajuda, banda, de novo. Vem. Deus está te ensinando a ser forte. Vem tudo aquilo que é mal, vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Vem tudo aquilo que é mal, vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Se tem alguém aqui na frente que você conhece muito bem, está aí atrás, vem dar um abraço nessa pessoa aqui, vem orar com ela. Tem alguém aí que você viu que está aqui na frente, que você quer vir orar com ela, vem aqui agora. Vem aqui, venha. E se você não veio ainda, se você está precisando de Manassés, está aí lutando, ei, hoje tem uma oportunidade de fazer, se posicionar diante de Deus, tomar uma decisão, e dizer, Senhor, eu quero esquecer daquelas coisas que me afastaram de alguém ou de algo.
Eu quero deixar para trás. Eu preciso de um Manassés na minha vida. Eu quero seguir em frente em paz, abençoado. Eu quero esquecer daquilo que me causou dor. Ei! Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele lapidar a tua estrutura. Deixa Ele trabalhar. Enquanto Ele te molda, de tudo Ele cuida. Deixa Ele te ensinar. Deixa Ele te ensinar. Deixa Ele lapidar a tua estrutura. Deixa Ele trabalhar. Enquanto Ele te molda, de tudo Ele cuida. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Pai, nessa manhã, há pessoas aqui na frente, há filhos aqui na frente, diante do trono da graça do Senhor, pedindo um Manassés, deixando, Pai, no altar, aqueles sofrimentos que por tanto tempo os acompanhou, os impediu de viver coisas novas, novos ciclos, novos tempos. Mas nessa manhã, um Manassés do alto, um Manassés espiritual, nós pedimos para cada um deles, que venha o Manassés de Deus, o Manassés de Deus sobre cada um deles, um tempo de esquecendo das coisas que para trás ficam, e para prosseguir para aquelas que estão diante de nós. Ah, Pai, que se cumpra na vida dos meus irmãos a mesma palavra que Jó escutou: pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terá lembranças como águas que passaram. Que assim seja, em nome de Jesus. E quem quer diga Deus amém. está te Assim ensinando será. a ser forte.